vocês. Você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o irmão Rodrigo. E hoje nós estamos aqui uma live surpresa muito legal, muito legal. Hoje que é dia 31 de dezembro de 2023, mas o motivo da live não é apenas estar feliz no novo, desejar um ótimo ano novo, mas também apresentar um projeto aqui, na verdade, iniciar, não só apresentar, mas iniciar um projeto de estudos aí para 2024, é o nosso dado. Eu sei que eu não avisei essa live, talvez não esteja, muitas pessoas não acompanhem agora ao vivo, mas nós vamos deixar esses vídeos na nossa lista do nosso projeto ali, e também mais tarde a gente vai disponibilizar esse vídeo para todo mundo, assim como vai ser com Carlos, né? Bem, então, para você que não conhece, eu sou o irmão Rodrigo, tá? Eu tenho aqui esse canal já faz 2 anos ou 3 anos. E todo ano a gente faz algum projeto anual de estudos de leitura bíblica. Já lemos a Bíblia completa em 2022. Lemos o Novo Testamento inteiro em 2023. Esses dois anos vamos ter projetos devocionais. O devocional do pastor Valdomiro, o devocional chamado Um Momento com Deus. E esse ano nós fechamos parceria com um devocional com a Publicações Pão Diário. Fechamos parceria também com a Mundo Cristão, que é um projeto que eu venho falar hoje. E esse projeto se chama Os Melhores Conselhos de Todos os Tempos. Talvez você não conheça os melhores conselhos de todos os tempos, mas existe a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, e este é o nosso projeto para esse ano, né? Vamos tirar então este nome, os melhores conselhos de todos os tempos. Se tiver uma live aqui, me parece que o áudio está ok. Vamos lá. Quanto ao estilo do livro, ele pode ser considerado um livro de sabedoria, né, sapiencial, um livro poético, também juntar provérbios, um gênero chamado proverbialista, que agrega características especiais que tem ali no livro de provérbios. Muito bem. Um livro de sabedoria é um estilo comum ali na época do livro, e na região do livro, ali no Antigo Oriente Próximo, né? Consiste ali em declarações de sábios que oferecem ensinamentos, no nosso caso aqui, sobre virtudes, sobre o temor a Deus. Outros livros de sabedoria na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos, Jó. Nós temos no Novo Testamento o Tiago sendo também, em determinado aspecto, considerado um livro de sabedoria e os ensinos de Jesus, além de um livro apócrifo, que é o livro Salmos de Sabedoria, que, salvo engano, está na Bíblia Católica, né? Ele é um livro poético também. Nós temos várias características que nós vamos ver mais à frente, que é importante dar atenção dessa característica da poesia hebraica, né? Que tem o uso de paralelismo, por exemplo, é o mais importante. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o paralelismo à frente desse estudo aqui. E como diz o nome, é um livro proverbialista, ou seja, ele vai ter ditados, provérbios que vão mostrar verdades, mostrar ensinamentos e virtudes a serem seguidas, sempre com viés do temor a Deus. Isso que faz a diferença, por isso são os maiores conselhos, os melhores conselhos de todos os tempos. Então, por exemplo, nós temos ali em Provérbios 3:7, que diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Muitas vezes, essas instruções do livro de Provérbios, elas vão vir contra o que o mundo prega. Por exemplo, hoje nós estamos muitos ditados dizendo assim, ou conselhos, dizendo, acredite em você mesmo, autoestima é importante, quando na verdade o livro de Provérbios vem na contramão do mundo de hoje, do mundo contemporâneo, e fala, olha, não seja sábio aos próprios olhos. Então, é importante para a gente na reflexão fazer esse contraste, fazer esse paralelo entre os conselhos de hoje e a forma que o temor a Deus nos leva a pensar e agir. Os provérbios, eles vão ter uma verdade, sempre, a palavra de Deus é verdadeira em todos os seus aspectos, mas no caso de provérbios nós precisamos dar uma atenção especial, porque por se tratar de provérbios, de ditados, nós temos ali muitas vezes a verdade limitada ao contexto que o provérbio se propõe. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui.
Provérbios, capítulo 10 e versículo 3, diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Então alguém pode ler esse provérbio e falar assim: não, mas eu já vi pessoas que são crentes, que são fiéis, ou seja, um justo passando fome, passando dificuldades. E eu também já vi ímpios que esperam, que vão bem. Mas veja bem, o livro de Provérbios, ele está dando um contexto geral, né? E ali, mais à frente, a gente vai falar um pouco mais de detalhes, o cuidado que a gente tem que ter de não levar os provérbios como profecias, como dogmas, como realidades que não há exceções, realidades fechadas em si mesmo. Ele está apresentando verdades gerais, em alguns momentos existem exceções a isso. Por exemplo, um versículo muito conhecido que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Estou lendo na NVI, tá? Na nova versão internacional, que vai ser a versão que a gente vai utilizar. Mas ele é muito conhecido como ensine a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ela não se desviará, né, do caminho. Provérbios 20, versículo 6. Aí você pode dizer: não, mas eu tenho casos aí onde pessoas crentes ensinaram o caminho do Senhor e aquele filho se desviou, porque isso não é uma profecia, não é uma verdade absoluta, mas é uma regra geral. Você pode conhecer uma ou outra criança que cresceu e se desviou, mas a grande maioria, a maior parte, com certeza se manteve o seu temor a Deus, teve nos caminhos do Senhor. Então, o livro de Provérbios, Salomão e os outros autores, na sua sabedoria, os sábios apresentam os melhores caminhos e a tendência. Eles apresentam as consequências mais prováveis para aquele tipo de comportamento, né? Então, por exemplo, quando você... Eu vou pegar um ditado para fazer o mesmo paralelo com ditados que a gente usa hoje, ou que poderiam ser aplicados hoje, que poderiam ser falados hoje, mas que também caem nessa verdade. Por exemplo, imagina o seguinte ditado: ó, atalhos causam longos atrasos. Mas como assim? Atalhos causam longos atrasos? Eu já peguei atalhos onde eu cheguei mais rápido. Valeu a pena, né? Mas esse ditado está sendo aplicado num contexto, num determinado contexto. Ela está dizendo ali que existem coisas que você precisa passar integralmente, que você não, que muitas vezes o atalho pode te prejudicar, pode te tirar uma vivência importante, te causar problemas à frente. Mas o ditado não vem e fala assim: olha, sempre vai causar atrasos os atalhos, ou às vezes, ou será que há exceções dessa regra? Não, ele está sendo aplicado a um determinado contexto, né? Então, da mesma forma que os provérbios que nós usamos hoje, eles precisam ser aplicados a determinados contextos. Eu vou ter alguns exemplos melhores aqui. Os provérbios na Bíblia eles também precisam ser colocados no seu contexto. Por exemplo, nós temos lá em Provérbios 26, no versículo 4 e no versículo 5. O versículo 4 fala assim: para não responder ao insensato. E no versículo 5 diz: responda ao insensato. Ah, peraí, mas está contraditório isso aqui. Eu respondo ou não respondo ao insensato? Aí você aplica no contexto onde a Bíblia está te indicando. No versículo 4 fala: não responda ao insensato com a mesma insensatez dele, né? Com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Então o versículo 4 está fechado nesse contexto. Olha, você não pode ser tão estúpido quanto o tolo para responder da mesma forma que ele. Aí o versículo 5 vem e fala: ó, responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Ou seja, o versículo 5 está falando que existem situações onde você ficar calado para alguém falando uma bobagem, falando uma besteira, você vai deixar que tanto ele quanto os outros acreditem naquilo e sejam enganados. E aquele própria pessoa que falou vai achar que ele realmente é um sábio. Quando você responde, não com a insensatez que ele falou, mas com as orientações da Bíblia Sagrada, com sabedoria de Deus, você vai mostrar para ele que ele está errado, as pessoas que estão ouvindo também. Então, são dois versículos que têm que ser colocados no seu texto. Então, vamos colocar exemplos atuais, por exemplo. Ó, você já ouviu, provavelmente você já ouviu um ditado popular assim: é melhor um na mão do que dois voando, né? Um passarinho na mão do que dois passarinhos voando. É, talvez nem sempre isso seja verdade. Porque às vezes você arriscar pode ser um bom negócio para você ter uma vantagem maior, ter um benefício maior. Mas nós temos um outro ditado que diz assim: ó, quem não arrisca não petisca. Então, peraí.
É melhor um na mão do que dois voando? Ou eu devo aceitar essa outra verdade, que quem não arrisca, não arrisca? Os dois ditados têm importância, os dois ditados têm aplicação, mas nos seus devidos contextos. Mas eles parecem contraditórios um ao outro. Existem outros dois ditados que também parecem contraditórios, se não forem aplicados aos seus devidos contextos. Esse eu não conhecia nenhum deles, mas eu achei bastante interessante esses dois ditados. Um deles fala assim, ó, muitas mãos tornam o trabalho leve. Isso é verdade. Às vezes, se tem pessoas para compartilhar do mesmo trabalho, fica mais fácil executar aquele trabalho. Mas existe um outro ditado que diz assim, muitos cozinheiros estragam a sopa. Quem gosta de cozinhar sabe que muitas vezes você colocar mais pessoas não quer dizer que a coisa vai sair melhor ou mais rápido, às vezes atrapalha. Só que se você for pegar bem, se os dois versículos, os dois ditados não forem colocados nos seus devidos contextos, são contraditórios. Mas se você colocar no contexto adequado o primeiro e o segundo, ambos são válidos. Então esses cuidados nós temos que tomar também com o livro de Provérbios. O público-alvo do livro de Provérbios é um outro ponto que também é bastante interessante de analisar e até, de certa forma, alvo de debates, né, entre estudiosos. Logo no início do livro, no primeiro capítulo, nos versículos 4 e 5, nós temos ali que o alvo desses provérbios são jovens, simples, pessoas simples ou inexperientes, sábios e instruídos, esses quatro tipos de pessoas. Então, nós temos que os sábios é aquele que está sempre atento ao conhecimento, tanto quem está escrevendo o livro ali, quanto quem está ouvindo e está querendo aprender. Os instruídos também, né? Cai aí nessa caracterização de pessoas. Os inexperientes são aqueles que... o sábio ele sempre está disposto a aprender. O inexperiente, ele precisa aprender. Então, existem inexperientes insensatos, que eles não vão dar atenção à disciplina, ao estudo, mas aqueles que agem de maneira contrária, que dão atenção ao estudo, eles vão ser muito beneficiados por esse livro. E os jovens aqui é onde cai normalmente a polêmica aqui. O salmista quer dizer com jovens. Qualquer jovem israelita, qualquer menino israelita, ou talvez sejam rapazes à beira da vida adulta, que estão prestes a casar. Nós temos alguns indícios no livro de que dá muita importância a esses jovens nessa idade de casamento, para que eles façam boas escolhas, que eles encaminhem bem a sua vida. Tem uma outra possibilidade aqui também, sobre rapazes que estavam ali prestes a servir na corte, pessoas da elite israelita, né? Como também faziam os escritos de outras nações que também influenciaram Salomão na escrita, né? Ali no Oriente Próximo, especialmente o Egito, a Mesopotâmia, eles tinham escritos que eram destinados aos jovens da corte, né? Então, e fazer um parênteses aqui importante, já é um ensinamento importante pra gente. De repente, alguns de vocês podem estar pensando assim, poxa, mas Salomão se inspirou em outras culturas para escrever e tudo. A gente tem que lembrar, Deus, ele não abençoa apenas o povo de Deus, apenas a igreja nos dias de hoje. Mas nós vemos dons e talentos em pessoas ímpias, em outras nações, em outros povos, em outras religiões. A teologia vai chamar isso de graça comum. E não há nada demais da gente aprender com as coisas que estão fora da igreja, mas sempre com o temor a Deus. Então, o próprio Salomão, ele reconhecia a sabedoria, a beleza de Deus em outras nações e aplicou isso no livro de Provérbios, tá? Bom, muito bem, independente de quem sejam esses jovens, o importante da gente entender aqui é que mesmo que esse livro tenha sido escrito inicialmente para os jovens que iam servir na corte, depois esse conhecimento foi aberto a todo israelita, para que todo israelita aprendesse com a sabedoria do livro. Então assim também é hoje. Hoje nós estamos aprendendo com a sabedoria do livro e nós precisamos também ter isso em conta, né? Muito bem, qual que eram os objetivos do livro de Provérbios quando ele foi escrito? Ele fala sobre sabedoria, o tema central do livro de Provérbios, né? E sabedoria, eu costumo definir a sabedoria como assim, alguém pode ser muito inteligente e não ser sábio. Ou seja, ele estudou muito, ele adquiriu muito conhecimento, mas ele não é sábio a ponto de aplicar corretamente esse conhecimento. Então, para mim, a sabedoria é a aplicação do conhecimento que você tem, seja muito, seja pouco, né? Então, o livro de Provérbios, ele vai descrever, vai tentar colocar sabedoria ali para os leitores aproveitarem, fundamentada no temor ao Senhor
que o povo de Deus deve ter, né? E tudo isso aplicado de maneira brilhantemente na prática. Então, o livro de Provérbios mostra pra gente como que Deus ele vai ter ali uma preocupação com a nossa vida prática, não só com as coisas grandes do universo, mas também com cada pessoa, a maneira de agir, a maneira de se portar. E por isso o livro de Provérbios abrange vários assuntos. Ele considera, ele pega recortes da vida comum para fazer grandes ensinamentos assim, gerais, né? Então, você vê que no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 8, um trecho do versículo 8, diz ali que a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa da vida presente e da futura. Ou seja, Provérbios vai pegar dessa piedade falada em Timóteo aí para mostrar que ela é proveitosa para ser aplicada na nossa vida, tanto para a nossa vida futura com Deus, quanto para a nossa vida presente, atual. Os possíveis objetivos do livro, né? Como a gente disse, ensinar os jovens da corte hebreia, né? Disponibilizando ali, foi disponibilizado para todos na sequência, especialmente para os jovens que estavam prestes a casar. E também ele vai alertar sempre contra a tolice e apelar sobre buscar a sabedoria, apelar ao povo que busca a sabedoria para crescer em entendimento do Senhor e na sua vida prática. O livro apresenta alguns personagens para personificar ali os seus ensinamentos, né? Então, nós temos a sabedoria colocada ali como um personagem, mas eu queria me ater aqui a três personagens que são o público-alvo, né? Que é o sábio, o tolo e o simples. O sábio é aquele que abraça a aliança com Deus, a aliança com o Senhor, e está disposto a aprender. O tolo, ao contrário, é aquele que se opõe à aliança com Deus, ele acha que já sabe tudo, não está interessado em aprender outras coisas, ele não está afim, né, de refletir sobre a vida prática com Deus. E esse tipo de gente existe até mesmo na igreja, tá? Existe dentro do povo de Deus, pessoas satas, tolas, e eles são uma influência muito perigosa, né? Para todas as pessoas que estão ali ao seu redor. O provérbio vai falar que ele causa dor aos pais. Você vai lembrar de situações aí, você na sua vida, que você testemunhou pessoas que agindo mal, sendo tolas, elas causavam dor às pessoas ao seu redor. Mas essas pessoas não são casos perdidos. Tá? O livro de Provérbios está sempre apelando para que essas pessoas se voltem para a sabedoria, se voltem a Deus. E nós temos um terceiro tipo de pessoas que são as pessoas simples, ou seja, as pessoas inexperientes, que não se aplicam nem ao conhecimento da sabedoria, mas eles também não são pessoas tolas que abraçam a loucura. Eles estão ali no meio do caminho, ainda são inexperientes, não sabem o que fazer, por isso são ingênuos, são influenciáveis, não têm a disciplina necessária para o conhecimento, e a esses também o livro chama ao conhecimento, chama a estudar a sabedoria, a conhecer a sabedoria e agir com sabedoria. O livro vai trazer vários adjetivos mostrando os aspectos do sábio e os aspectos do tolo. Por exemplo, vai chamar o sábio de justo, de reto, de compreensivo, generoso, diligente, prudente. Ou seja, dependendo do aspecto da vida, o sábio vai ter mais aparente essas qualidades, essas, esses adjetivos que foram falados. O tolo também é chamado por vários nomes, né? Diz que o tolo não tem juízo, apóstata, preguiçoso. A preguiça é algo muito tratado no livro de Provérbios como algo de pessoas tolas, perverso, adúltero, ímpio e inexperiente, embora seja mais ligado ao simples, né? O tolo também muitas vezes é dito como uma pessoa ali sem experiência, né? Muito bem. O livro de Provérbios ele é importante por vários aspectos, né? Então, nós, através da leitura e do estudo do livro de Provérbios, nós podemos perceber que a vontade de Deus ela é prática, ela proporciona uma vida feliz, uma vida útil, né? Tanto a você quanto as pessoas que cercam. A vontade de Deus não é dada ao acaso, não é por acaso, ou seja, ela requer, ela requer intencionalidade, ou seja, você precisa se esforçar, buscar, ter disciplina, estudar a palavra de Deus para poder pôr em prática esses ensinamentos da Bíblia Sagrada, especialmente de Provérbios, e ter os seus benefícios também. Em quarto lugar, está disponível a todos buscarem, né? Então, se um tolo se torna sábio e passa a querer buscar o ensinamento de Deus, ele com certeza vai usufruir de todos os benefícios, vai agradar a Deus assim.
Uma coisa que ressalta a importância do livro de Provérbios é a quantidade de vezes que os provérbios são citados no Novo Testamento, especialmente pelos apóstolos. Né? Os apóstolos citam mais de 60 vezes os provérbios. Pedro, por exemplo, fala na sua segunda epístola ali, no capítulo 2, cita os provérbios falando sobre falsos profetas. Paulo, em Romanos 12, cita duas vezes, eu encontrei aqui duas vezes, no versículo 3, ele vai falar sobre humildade, e no versículo 20 vai falar sobre nós termos cuidados com os nossos inimigos, que é um ensinamento que vem de Provérbios também, né? De você tratar bem aqueles que te tratam mal, as pessoas que se opõem ao evangelho e se opõem a você. Em Hebreus 12 também, sobre as dificuldades da vida e o cuidado que Deus tem conosco mesmo nas nossas dificuldades. Então, são aí diversas oportunidades, diversas coisas importantes que o livro de Provérbios nos ensina, né? Aprender instruções bíblicas, né? Para a gente agir com bom senso, com prudência, e também evitar o grande pecado do livro de Provérbios. Ó, aqui é importante. Se te perguntarem qual que é o grande pecado que o livro de Provérbios expõe, o grande pecado que o livro de Provérbios apresenta, é aquilo que o Antigo Testamento chama de incircunciso de coração e o Novo Testamento vai chamar de não regenerados. Qual que é esse grande pecado? É a dureza, a ausência de disposição de aprender a palavra de Deus, de aprender o que Deus quer para a sua vida. Então, isso é um pecado. Né? O verdadeiro crente, o verdadeiro transformado, regenerado por Deus, ele vai buscar a vontade de Deus, vai estudar, né? Com intencionalidade, com vontade, com disciplina. Então, esse é o grande pecado do livro de Provérbios. Bom, vamos lá aqui. As últimas. Para a gente encerrar essa live aqui, as últimas dicas do nosso estudo aqui. Uma dica primeiro para interpretação. Tá? Quando você pegar um provérbio, leu ali um versículo de provérbios, ali tem um provérbio, tem alguma indicação para sua vida. Primeiro, identifica qual que é a virtude recomendada por aquele provérbio. Em segundo lugar, qual que é o vício, qual que é o problema que ele desaprova e, por fim, qual é o valor que ele afirma. Assim você vai conseguir, lembra que a gente falou que os provérbios têm o seu contexto? Assim você consegue colocar o provérbio dentro do seu contexto e aplicar ele de maneira correta, de maneira adequada. Então vamos pegar um provérbio de exemplo aqui, ó, pegar algum que já... por exemplo, ó, aquele foi bastante conhecido, né? O provérbio 20, versículo 6, que diz sobre instruir a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará desses ensinamentos. Então, primeiro, qual que é a virtude que é recomendada? Ensinar o temor ao Senhor às crianças, tratar com atenção, com cuidado as crianças. Né? Qual que é o vício que ele desaprova? A pessoa se desviar daquilo que ela aprendeu. Você vê que é algo que ele apresenta como algo grave. E o remédio contra isso, ou seja, o terceiro passo aqui do nosso estudo, que seria qual o valor que afirma, é justamente a importância do ensino, né, para as crianças, para qualquer pessoa, mas especialmente para as crianças nesse versículo. Então a gente sabe qual que é a virtude, qual que é o problema e qual que é o valor que é afirmado. Então a gente consegue aplicar bem. Então isso na sua leitura diária você pode fazer, pode aplicar. Inclusive é uma boa forma da gente fazer aqui. Você pega o livro de Provérbios, lê o próximo. Eu não tive essa ideia, mas eu até vou aplicar isso nos nossos vídeos. No final de cada vídeo eu vou falar qual que é a próxima leitura. Para você que não tem, mesmo que você não tenha a Bíblia 365, você possa ler, pensar antes de assistir ao vídeo. Aí você tira suas reflexões, usa essa dica aqui de interpretação, de identificação de virtude, de problema e de valor, né, aplicado ao provérbio, e depois você assiste o vídeo aqui no canal para ver se essa ideia bateu, se está legal a sua reflexão. E se tem alguma coisa que você pode acrescentar à minha análise e se tem algo que também eu pude acrescentar à sua visão. Então, bastante interessante para você poder ter uma visão melhor ali do Provérbios. Vamos aqui aos últimos pontos importantes. Ó. Essa dica de interpretação eu vou colocar para você, mas eu vou trazer algumas interpretações, algumas coisas que vou tentar acrescentar dia a dia no seu estudo. Né? Então tem uma coisa que é importante falar, é dar atenção à poesia hebraica. O paralelismo é o que é mais usado no livro de Provérbios e é importante.
perceber. O que é o paralelismo? O paralelismo é quando o autor, em Salmos acontece muito, em Provérbios mais ainda. O autor ele coloca normalmente duas frases, mas podem ser mais, né? Normalmente são duas frases, onde uma se relaciona com a outra para reforçar a ideia central que está sendo ensinada ali. Então a gente pode ter relações diferentes entre essas duas frases ou mais frases. Especialmente três, tá? Uma que vai dar mais ênfase. Ela repete a segunda frase repete a mesma coisa da primeira frase, mas com palavras diferentes ou com uma outra perspectiva para ensinar o mesmo assunto. Eu vou dar exemplos depois. Tá? A segunda possibilidade desse paralelismo é de expansão. Você coloca uma frase, aí na outra frase você expande essa ideia, você amplia essa ideia. E a terceira, que é mais utilizada em verbos, é contraste. Você apresenta uma ideia e aí na segunda frase você tem uma ideia que contrasta a primeira, ou seja, o bom faz isso, mas o mal faz aquilo. Então você está contrastando um com a outra. Bom, vamos para alguns exemplos. Os dois primeiros casos é um pouco mais difícil de achar no livro de Provérbios, mas tem muito em Salmos, tá? Então, por exemplo, ênfase. Eu vou pegar aqui o Provérbio capítulo 6, versículo 2. Diz assim, ó. Caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Notou como ele pegou duas frases, tem o mesmo sentido, só deu mais ênfase. Ó, a primeira frase, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Segunda palavra, está prisioneiro do que falou. Com outras palavras, a mesma ideia, dando ênfase. Um outro exemplo, Provérbios 6, 26. Pois o preço da prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ideia em duas frases diferentes. Em Salmos tem bastante isso, ó, Salmos 15, 1. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, habitar no santuário, morar no teu santo monte. A mesma coisa com palavras diferentes para dar ênfase àquilo que foi dito. O segundo caso é o caso de expansão da ideia central. Então, Provérbios 26, 22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Né? Nessa tradução da NVT, ela pode dar a ideia de ênfase, né? Mas no original e em outras traduções você vai ver que as palavras do caluniador são insinuantes, descem saborosos até o íntimo, ou seja, você pega uma ideia. Primeiro fala ali que as palavras dele vão te influenciar, são perigosas, né? E a segunda fala que compara a comida que desce de maneira saborosa, ou seja, você vai colocando mais elementos para expandir a ideia. Isso fica mais claro, por exemplo, em Salmos. Ó. Por exemplo, aqui, ó, Salmos 29, 1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Ou seja, adore ao Senhor. Adorem a Ele com glória e com força. Ou seja, adorem ao Senhor e depois coloca outros elementos para complementar ainda mais a ideia. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade. Ou seja, Deus está perto de todos que o invocam. Depois ele acrescenta uma ideia da sinceridade daqueles que invocam a Deus para expandir a ideia. E o último, que acontece muito em Provérbios, é o contraste. Então, preste atenção nesse. Ele inverte a ideia anterior, apresentando, colocando em contraste ali, um caso de sucesso e um caso de fracasso. Ó. Então vamos lá. Provérbios 8:7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Ou seja, a boca fala a verdade de um lado e o lábio que provoca repulsa do outro lado. A maldade, né, causa repulsa aos lábios. Ou seja, a mesma boca que se alegra falando a verdade, ela se repulsa pela mentira, pela maldade. Então são duas coisas que se contrastam. Provérbios 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, alguém agindo bem, mas ferindo, falando a verdade que dói, e do outro lado o inimigo que multiplica beijos, que de maneira astuciosa vem e te agrada, mas na verdade está te fazendo mal. Enfim, tem vários exemplos na Bíblia Sagrada, né? Então, assim, quando a gente está lendo o livro de Provérbios, a gente tem que se atentar a esse paralelismo para absorver melhor ainda os conhecimentos, né? Então, dia a dia, eu vou tentar trazer esses paralelismos para vocês aqui no canal,
Então, assim, tentando determinar ali, às vezes presumir, de acordo com a cultura, que é um estudo talvez um pouco mais difícil, demora um pouco mais de tempo, entender o contexto de quando foi escrito, o que quer dizer aqueles símbolos, né? Identificar ali as figuras de linguagem, então tentar interpretar de uma maneira que faça sentido aquelas figuras, resumir a lição, o princípio, escrever o comportamento que foi ensinado. Então, é importante também, a gente não vai ter tempo de fazer isso no dia a dia, mas é importante que você encontre em outros trechos da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, onde que é aplicado aquele princípio, né? A gente não vai ter tempo hábil para fazer, mas é muito importante. Então, reforçando aqui uma dica importante, que eu já falei anteriormente, mas é o seguinte: livro de Provérbios não são dogmas, não são doutrinas, não são profecias. Eles são conselhos que foram compilados, né, de maneira a indicar o melhor a se fazer em diversas circunstâncias. Então, não é uma regra de ouro, não é uma regra sem exceções, não é uma promessa de Deus, tá? Então, muitas pessoas erram nisso, de pegar um provérbio e aplicar ali como se fosse uma verdade absoluta acontecer. Não é a intenção, não é a maneira que o livro é escrito. Por isso é importante a gente fazer essa introdução ao livro de Provérbios, que a gente entenda bem o que está, né? A intenção de conhecer os provérbios é interessante. Mais do que isso, é super importante. Porque você não entra, ainda aliado a essa ideia dos provérbios não serem palavras proféticas, você não conhece os provérbios para conseguir uma bênção, para conseguir uma vantagem na sua vida. Mas você entra na leitura de provérbios para aprender como você deve agir conforme a vontade de Deus. É uma intenção totalmente diferente. Se você entrar com a intenção de conseguir alguma coisa, ter uma bênção, você vai ter uma leitura equivocada de provérbios e pode trazer até problemas para você. Mas se você entrar com o coração do sábio, que é apresentado no livro, quer aprender, que quer trazer benefícios na sua vida, mas não para si próprio, mas para agradar a Deus, para agir conforme a vontade de Deus, aí você está no caminho certo. Então, veja o exemplo do próprio Salomão. Muitas pessoas podem questionar, mas poxa, o livro foi escrito ali por alguém que era muito sábio, mas que no fim da sua vida se desviou. Lá em 1 Reis 11, você vai ver que Salomão se desvia, se deixa levar por muitas coisas. E se você pegar vários provérbios dele, ele foi contra os próprios provérbios. Ele sabe escrever os provérbios, mas agiu como um tolo ao não segui-los. Então, se você pegar o Provérbios 19 e 27, alguém que te fazer esse questionamento sobre Salomão, você pode falar assim: o próprio provérbio de Salomão mostra a maneira tola que ele agiu. O provérbio diz assim: você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Olha que interessante, a pessoa pode ter ouvido a instrução, ela pode ter. Inclusive, esse é um versículo que, se não for colocado no seu devido contexto, vai contra o famoso que está lá no capítulo 20, versículo 6, sobre a instrução que nós damos para as crianças, né? Porque aqui diz assim: olha, ele mostra que é possível uma pessoa que ouviu a instrução um dia, ele tapar seus ouvidos, não ouvir mais, então se afastar das palavras de Deus. Então, foi isso que aconteceu com Salomão e isso que nós não podemos deixar acontecer com a gente. Sempre tendo consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, da nossa miséria e buscar em Deus a maneira certa de agir. Para finalizar esse estudo, finalizar esse vídeo, quero falar aqui de algo que estava ali na Bíblia de Estudo NVI que eu achei bastante interessante. Diz assim, olha: assim como o cimento sem a água não produz argamassa, assim também é o provérbio sem fé. Então, quando você vai fazer ali uma massa, você precisa do cimento e da água para transformar aquilo em argamassa, numa cola que vai assentar, que vai juntar os tijolos ou o que você está fazendo. A fé, junto com o provérbio, também é assim. Ele só vai dar um bom resultado, só vai servir o seu propósito se você ler os provérbios com fé. Sem fé, não vai, não vai ter um bom fruto. Ok? Então é isso. Eu vou deixar no comentário aqui, eu vou disponibilizar esse vídeo para quem quiser assistir depois. Colocar ali a bibliografia. Convido você, a partir de amanhã, estudar com a gente provérbios, versículo a versículo, uma porção pequenininha por dia, 15, 20 minutos por dia assistir o vídeo, para você aprender e poder aplicar os provérbios, melhores conselhos de todos os tempos na sua vida, combinado? Então, aqui meu agradecimento para você que é seguidor do canal, que tem abençoado o canal. E nós encerramos por aqui hoje. Um feliz ano novo, Deus abençoe grandemente o ano de 2024
materialmente, espiritualmente, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Deus abençoe grandemente. Vou ficando por aqui e a gente se vê aí dia a dia. Então, hoje já saiu aí o devocional. Hoje é dia 31 de dezembro. Já saiu o último capítulo da leitura anual do Novo Testamento. Apocalipse 22 já está disponível no canal. Esse vídeo vai sair logo mais. Às 3 horas nós temos também o primeiro vídeo da série Pão Diário, nosso devocional Pão Diário. Eu estou atrasado, mas hoje vou tentar colocar o devocional também do pastor Valdomiro, tá? Um momento com Deus. E nós seguimos então com muito trabalho. Espero que seja abençoador. A minha ideia aqui é sempre trazer algo edificante para a sua vida. Eu conto com a ajuda dos irmãos também em oração. Que Deus abençoe grandemente. Nós seguimos por aqui, abençoando e sendo abençoado. Deus lhe abençoe, meu irmão.